Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia. Moisés e o jugo desigual. Êxodo 2:16. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Versículo 17. Moisés as defendeu quando davam água a seu rebanho. Jetro manda chamar a Moisés para morar com eles. Versículo 21. E Jetro deu a Moisés sua filha Zípora como esposa, ao qual teve 2 filhos, Gerson e Eleazar. Zípora, tataraneta de Quetura, a segunda esposa de Abraão, das terras de Midian, do outro lado do Mar Vermelho. Segundo a Bíblia, ela jamais esteve no Egito, mesmo como esposa de Moisés. O capítulo 4, 17 e 28, vemos um pouco do chamado de Moisés. Tomarás na mão uma vara para sinais para Deus. Livrarás seu povo do cativeiro. Versículo 19. Vai e volta para o Egito, porque morreram todos os que queriam te matar. Tomou, pois, Moisés sua esposa e filhos, colocou-as num jumento e estava tornando de volta para o Egito, levando seu cajado, e de quantas maravilhas Deus o faria fazer. Versículo 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Versículo 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Mas o Senhor enviou Arão para o encontro de Moisés no deserto, e ele foi e o encontrou no monte de Deus. E Moisés relatou a Arão todas as palavras que Deus lhe falou. Irmãos, com certeza Zípora voltou. Nenhum ministério para o homem será próspero se sua esposa não estiver de acordo com a visão que Deus tem para o casal. O casamento de Moisés com Zípora foi um fruto de uma fuga do Egito. Podemos chamar de jugo desigual. Zípora jamais teria amor pela missão que foi confiada a seu esposo Moisés. E ela não era nem hebreia. Esta missão não tinha nada a ver com ela. Sendo de Midian, nos parece até estranho que de repente o Senhor quisesse matar a Moisés. Pois como Deus poderia libertar seu povo sem usar alguém? Com certeza Deus estava chamando Moisés para uma grande missão, e ele não podia deixar nenhuma brecha para que o inimigo tentasse impedi-lo. Qual seria então a razão desse desastre? Tu és para mim um homem sanguinário. Moisés já havia falado da circuncisão de seus filhos para ela. O primeiro já havia sido circuncidado, mas este é o problema: jugo desigual. Casar com uma pessoa totalmente diferente e com seus pensamentos longe do pensamento dele. A desigualdade de obediência a Deus. Teria Moisés se esquecido deste fato a ponto de quase morrer? Zípora jamais entenderia a circuncisão, sendo ela gentia. Ela tinha a impressão errada de Moisés, homem sanguinário. Ela não queria a circuncisão. Quando ela viu que Moisés estava morrendo, compreendeu que se tratava de desobediência a Deus. Tanto Moisés como ela. Outro erro. Era para Moisés fazer a circuncisão e não ela. O que ela fez não teve nenhum valor para Deus. Por outro lado, Deus necessitava de Moisés para a sua obra. Moisés não teve visão para este assunto e produziu uma falta de respeito para com Deus. A atitude de Zípora lançando o prepúcio nos pés de Moisés foi uma atitude terrível, grosseira e sem nenhum respeito. A opinião que ela tinha de Moisés era de que ele era um homem sanguinário. Sanguinário, aquele que se deleita em ver e derramar sangue, sedento de sangue. Ela não queria de maneira nenhuma a circuncisão, mas quando viu que Moisés morreria por não obedecer a Deus, ela mesma circuncidou seu filho, tomou uma faca de pedra, circuncidou seu filho e lançou-o aos pés de Moisés. A desobediência de Zípora quase causou o aborto de sua missão. Sua desobediência quase causou a morte de Moisés. Ela se precipitou em fazer o serviço, e sua falta de respeito fez com que tivesse uma opinião errônea de seu esposo.
e não seguiu com ele, como o certo seria, sua mulher acompanhar ao esposo. Deus teve que mandar Arão em seu lugar. Moisés estava triste e desolado no Monte Horebe quando Arão, seu irmão, chegou. Para onde foi então sua esposa? Voltou para seu pai em Midian. Nunca o acompanhou. Zípora jamais considerou os hebreus seu povo. A falta de companheirismo no ministério de Moisés foi um grande fator. Quando a mulher decide ausentar-se da vida do marido por tais fatores, como cuidado da casa, criação dos filhos, metas pessoais, cuidado dos pais, trabalho, com certeza estará dando brecha para a destruição de seu matrimônio. Ela nunca se interessou pelo ministério de seu esposo. Talvez este pensamento dela sobre Moisés fosse também por ele chegar como um fugitivo, tendo matado um egípcio. O coração de Moisés estava ferido quando Arão chegou, mas com certeza Moisés não se queixou de sua mulher. Somente depois que Moisés passou pelas 10 provações no Egito, atravessou o Mar Vermelho, libertou o seu povo e a notícia correu, é que Jetro, seu sogro, o procurou. Jetro ouviu todas as coisas que Deus fez na vida de Moisés. Tomou Zípora e seus filhos, Gerson, Eliezer, e veio até o deserto, atrás de Moisés. Inclinou-se diante dele e o beijou. Perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Entraram na tenda Moisés e seu sogro, e não Zípora. O relacionamento de Moisés e Zípora já não era a mesma coisa. A frieza de ambos estava exposta e mostrando a todos. Talvez Jetro esperasse uma reconciliação dos dois, mas diante do que viu, seu coração ficou entristecido. Infelizmente não houve reconciliação. Dentro da missão é chamado de Moisés. Zípora não soube e não quis compromisso com seu esposo e nem ficar naquele deserto. Zípora regressou com seu pai para Midian. Ela não suportaria tanta luta, sem contar os 38 anos em Cades Barneia. Nenhuma mulher que não acompanhasse seu marido no deserto poderia ficar a seu lado. 40 anos no deserto para chegar à terra prometida. Quando Moisés se casa de novo com uma cuxita, Números 21:1. Arão e Miriam se rebelaram, mas Deus o permitiu, pois viu o quanto Moisés padeceu sozinho, sem uma esposa que o acompanhasse em sua jornada. Ninguém perguntou a Moisés sobre a sua solidão. Êxodo 12:1. Zípora volta com seu pai para Midian com o seu caráter agressivo e desobediente. Já não era a primeira vez. Depois disto haverá um sentimento de ódio contra Israel. Vemos esse sentimento escrito em Números 25, especialmente no versículo 6:18. A separação de Jetro, que volta para Midian, acontece no capítulo 10. No capítulo 25, Deus manda ferir os midianitas. Como estaria então o coração de Moisés, pai de 2 midianitas? Números 25:16. Tudo isso aconteceu porque Moisés não tinha autoridade para repreender a um jovem que tomou a uma midianita. Que iria dizer se ele foi casado com uma? Números 25:6. Há preço, irmãos, que muitas vezes temos que pagar pelo nome do nosso ministério, para o nosso ministério, para estarmos de acordo com a vontade de Deus e destruir o mal que se aloja no meio do povo. Números 25, 7 e 8. E Moisés não teve essa posição. Mas o certo é que os medianitas foram derrotados pelo povo de Israel e todos foram mortos à espada. Aleluias!